Quero que você abra seu coração. Toda manipulação é abominação aos olhos de Deus. Toda manipulação é abominação aos olhos de Deus. Ou seja, qualquer movimentação sua para manipular situações, Deus disse que, Jesus falou que para alcançarmos o reino, nós teremos que ter um coração como o coração de uma criança. Pureza. Faça uma viagem para dentro do seu coração agora e responda para você assim: quais são as minhas verdadeiras motivações? Aqui no 2 Samuel capítulo 12, no versículo 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, por sua mulher. Toda vez que eu tenho uma atitude de manipulação, pode abaixar esse retorno aqui um pouquinho, por favor, está muito alto. A vida humana, presta atenção, essa é uma chave que, se virar dentro de você, você vira o jogo da sua vida. Davi nunca experimentou uma derrota na vida, até esse momento. Sabe por que tem muita gente que nunca vai experimentar vitória na vida? Porque sempre vai agir com manipulação. Davi nunca agiu manipulando situações. Davi era um menino íntegro, puro diante de Deus. Num determinado momento, ele olhou uma mulher e, por prazer, ele colocou e manipulou uma situação para ter aquela mulher. Você sabe a história? Ele pega a influência que ele tem. Davi nunca agiu por manipulação. E eu perguntei a Deus, qual foi o pecado de Davi que fez de um grande homem de Deus se tornar um assassino, se tornar um adúltero, se tornar um imoral? O que aconteceu, Senhor? Eu estou orando nesse texto, e o Senhor falou para mim: o grande problema que Satanás quer agir entre você e sua fé, uma coisa que Satanás não aceita, não admite, é o seu desejo de fazer a vontade do Pai. Se você não tem um pai, quando eu digo um pai, não é só um pai alguém que você deseja do fundo do seu coração honrar. Davi não era para existir. Sabe aonde que Davi foi encontrado? No dia que Davi matou um leão e matou um urso. Sabe o que Davi estava fazendo? Davi estava obedecendo o coração do pai dele. O coração do pai dele falou assim: meu filho, cuide dessas ovelhas. E Davi tinha o que no coração?
fidelidade, pureza, integridade e desejo de agradar o pai. E aí, um leão atacou o rebanho. Sabe o que Davi fez? Enfrentou o leão para proteger o rebanho por obediência ao pai. O que você está disposto a fazer para obedecer o seu pai? Jesus viveu uma vida toda na tentativa de obedecer ao pai. O tempo todo ele dizia: eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. Ninguém pode andar sozinho. A gente tem que ter um pai no sentido de estar ligado a alguém que devamos honrar. Aquilo irritou Satanás. E quando Deus procurou e olhou um jovem que foi capaz de dar a própria vida, lutando com o leão, a própria vida, lutando com o urso, para proteger aquilo que o pai tinha dado a ele como missão, que era cuidar daquelas ovelhas. O que eu estou disposto a fazer para proteger a missão que o pai me concedeu? O que você está disposto a pagar para obedecer a missão que o pai te entregou? Quando o pai olhou e procurou alguém e viu naquele menino de 14, 15, 16, 17 anos ali a fidelidade, Deus botou os olhos naquele menino e a aliança entre ele e Deus começou a crescer. E daí para frente Davi começou a experimentar intimidade e a vitória. E aquilo irritou o mundo espiritual. Em determinado momento Satanás falou: eu vou pegar esse menino, eu vou pegar ele, eu vou quebrar a aliança dele. Tem um telefone aí, eu acho que está... Coloca no silencioso, por favor. O diabo quer quebrar a sua comunhão com Deus. O diabo quer quebrar o seu desejo de obedecer a Deus. A sua vida vai mudar. Não quando você vier à igreja pedindo para Deus entrar nos seus problemas. Sua vida vai mudar. Não no dia que você quiser que Deus responda às suas necessidades. A sua vida vai mudar o dia que você descobrir que você nasceu para a glória e honra do louvor do Senhor. E colocar a sua vida, colocar as suas movimentações para servir e para proteger o que Deus te deu. Então Deus te deu uma família, proteja. Deus te deu um ministério, proteja. Deus te deu uma empresa, proteja. Deus te deu os amigos, proteja. E Davi começou a agir com manipulação. Quando eu não tenho mais uma aliança com Deus, quando eu não tenho mais um pai para obedecer, eu me torno lei para mim mesmo. E aí eu quero fazer aquilo que é a minha própria vontade. Jesus o tempo todo pegou a vontade dele e submeteu ao Pai. A minha vitória, a sua vitória está em submeter a sua vontade, descobrir a vontade do Pai, se submeter a ela, e assim a sua vida terá um propósito. Davi perdeu o propósito dele quando deixou de cuidar do que Deus tinha dado a ele, que era a nação de Israel, e se colocou no centro, olhou uma mulher e falou: eu quero, eu posso, eu mereço. Abandonou tudo e começou a articular. Trouxe a menina, dormiu com ela engravidou, bolou um plano, trouxe o marido dela, depois não deu certo, mandou matar ele, escondeu o corpo, porque ele estava no centro. Toda manipulação é abominação aos olhos de Deus. Não haja por manipulação. Como você tem se movimentado os últimos 10 anos da sua vida? Por que que você faz as coisas que você faz? O que está no seu coração? Relacionamentos manipulados, pessoas que a gente está tentando de alguma forma seduzir, tentando de alguma forma
usá-los para o nosso projeto. Abra mão do seu projeto. Descubra o projeto do Pai. Enquanto Davi olhava para o projeto do Pai, ele não experimentou nenhuma derrota. Quando ele começou a manipular para fazer o seu próprio projeto, Deus tirou a mão. Nunca mais, depois desse momento aqui, Davi tinha mais ou menos a minha idade, a idade do pastor Ricardo. Dali para frente, a vida de Davi acabou. Um filho estuprou, um irmão estuprou a irmã, o outro vingou, matou o irmão, o outro filho foi tomar o poder, a família se desagregou. Aquele que sustenta a sua casa é o Senhor. E a legalidade para Deus sustentar a sua casa é um coração que não manipula. Todas as famílias que eu entrei, todas as casas que eu frequentei, todos os pais que eu conheci, todas as pessoas que querem manipular o tempo todo, o final dessas pessoas não é um final bom. Mas eu conheço pessoas que são simples, puras nas suas movimentações, e Deus cuida delas, porque o reino é das crianças. Tem um livro chamado Perfil de Três Reis, muito bom esse livro. Haja com coração limpo. Eu não estou aqui porque eu tenho interesse nenhum em absolutamente nada. Eu não estou aqui porque eu não abraço a minha amiga Paula porque eu tenho uma intenção, ou eu não converso com meu amigo Ricardo. Eu não dou conta disso. E você, faça uma autoanálise do seu coração. Você está se relacionando com a igreja, com Deus, com as pessoas, agindo de forma Deus, ele só se movimenta na verdade. Deus, ele não pode sair da verdade porque ele é a verdade. Ele é a verdade. O pai da mentira é o diabo. E se eu te dou um abraço porque eu quero ganhar um empréstimo seu, se eu te dou um elogio porque eu quero te seduzir, eu não estou te elogiando, eu estou manipulando. E em nome de Jesus, cai por terra na minha vida e na sua vida todo e qualquer espírito de manipulação. Que haja entre nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus. Vamos agir de coração aberto, transparente, como criança. Se a gente tiver 10 pessoas na igreja, nem tiver 1 milhão, sabe, se movimente por verdade, se movimente por essência. Davi perdeu isso e começou a manipular. Aí eu pego essa menina, eu escondo o corpo, eu mando o meu general fazer isso, eu faço aquilo, eu escondo aqui, É assim que você está vivendo? Você está adulterando, escondendo da sua mulher, abraçando o pastor, falando mal dele, fazendo uma coisa aqui, fazendo ali, e esconde o celular aqui. Toda vez que você pega o telefone, você utiliza dessa coisa maquiavélica, que vem de Maquiavel, de articular, Nesse altar, não. No altar do Senhor, não. Vamos lavar o nosso coração, vamos nos arrepender. Vamos pedir a Deus: Senhor, me dá um coração com um único desejo.
Você pode ter, cara, 1000 igrejas e ser um manipulador. Você pode ter 1000 amigos, entre aspas, e ser um manipulador. Você pode jogar o tempo todo com as pessoas como Davi jogou. Só que Deus não vai jogar com você. Não vai. Você quer ver um texto aqui? Abre 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11. Primeiro Reis capítulo 11. Davi era o menino que o coração dele não sabia o que era manipulação. Depois que ele mandou matar um homem, agiu com o pecado da imoralidade, entrou na casa dele. Quando você peca, você vai transferir essa essência má até para o seu filho. 1 Reis capítulo 11, versículo 1. Vamos ver do 1 para frente. 1 Reis capítulo 11, a idolatria de Salomão. A idolatria, sabe o que é idolatria? Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Sabe onde é que entrou isso aqui? Essa imoralidade? Com Davi. Se eu sou manipulador, meu filho vai ser manipulador. Se eu sou mentiroso, meu filho vai ser mentiroso. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres, o quê? Lhe perverteram o coração. Qualquer coisa que eu colocar acima do meu desejo de obedecer o Pai, vai se tornar uma idolatria. Essa igreja pode se tornar uma idolatria para mim. O meu ministério pode se tornar uma idolatria para mim. O dinheiro pode se tornar uma idolatria para mim. A intelectualidade pode se tornar uma idolatria para mim. O prazer sexual pode se tornar uma idolatria para mim. Enquanto Davi teve os seus olhos focados em proteger e obedecer o pai, ele venceu. Matou o leão, matou o urso, matou Golias, foi para o palácio, reinou, teve vitórias. Deus era com ele. Mas no momento em que ele tira os olhos de obedecer o pai e se coloca no centro e começa a manipular, acabou a vida dele. Talvez a sua vida não esteja bem, porque você não esteja com seus olhos no Pai. Talvez você nem saiba o que é obedecer a alguém e honrar alguém. E eu creio que nós, como intimidade com Deus, precisamos começar a partir de agora a ensinar uns aos outros a lei da honra, a lei do protocolo, olhar para o Pai, cada um de nós nos despojarmos de qualquer movimentação que não seja o desejo de obedecer a Deus. E aí ele diz aqui, versículo 4: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Deus não quer um pedaço de fidelidade minha nem sua. Eu não posso ser um pouquinho fiel e um pouquinho infiel. Eu não posso ser um pouquinho fiel e um pouquinho manipulador. O seu coração não era de todo fiel. Ou seja, tinha um pedaço do coração de Salomão que ainda era fiel, mas não era mais todo.
Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Assim fez Salomão o que era mal perante. É mal perante o Senhor eu me colocar no centro e querer que tudo gire em torno de mim. Salomão quis que tudo girasse em torno do prazer dele, da vontade dele. Sabe quem startou isso nele? Davi. Então Salomão começou a manipular. Salomão começou a pegar aquelas mulheres e a falar: não, fica tranquila, eu te amo, fica comigo. E construiu um altar para ela. Fica comigo. Ele dizia para ele assim, ó: o meu coração Deus conhece. O meu coração é de Jeová, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu posso manipular essas meninas aqui para ter o corpo delas. Aí sabe o que aconteceu? Porque ele manipulou, ele foi manipulado. O diabo pegou ele na própria manipulação dele. E se você ler o livro de Eclesiastes, você encontra um homem trilhardário, vazio, depressivo, frustrado, alcoolizado, sozinho. Com Deus não se brinca. Esse altar é santo. O dia que eu perder o temor, Deus perdoou Davi, perdoou, mas a consequência fica. Eu até acho que Deus perdoou Salomão, mas a consequência ficou. Sabe qual foi a consequência? A depressão que veio sobre a vida dele, os demônios que se apossaram da mente dele, que não era mais do Senhor, e o reino foi dividido. Os seus filhos não deram continuidade mais. Jeroboão e Roboão se romperam, e Israel nunca mais, a não ser agora, 1948 para cá, se tornou uma nação, e está se tornando uma nação forte de novo. Teve que passar 2000 e tantos anos, acabou. Porque quando eu quero manipular, eu que sou manipulado. Que Deus livre meu coração de fazer qualquer coisa, qualquer pregação, qualquer amizade, qualquer relacionamento, qualquer telefonema com articulação. Eu vou articular aqui com o Márcio, vou articular aqui com o Edivan. Se eu articular com o Edivan, aí o Edivan vai falar para o Anderson, e o Anderson vai comentar com a Paula, e a Paula vai comentar. É assim que o povo vive, e Deus não aprova isso. Então, se você tem agido com algum tipo de manipulação, em nome de Jesus, nessa manhã, abra seu coração, se reconcilie com Deus, fala: Senhor, eu quero ser diferente, me ajuda a ter a pureza de uma criança, me ajuda a ser verdadeiro nas minhas movimentações. Eu não quero ser manipulado por minha própria vontade, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Amém? Por isso eu tenho que servir o Pai. Amém? Por isso eu tenho que me submeter a alguém. Ninguém pode andar sozinho. Ninguém pode andar sozinho. Você tem que ter alguém para prestar conta. Alguém que fale no seu coração, fale na sua vida. Alguém que você diga a ele assim, ó: pode me corrigir. Tira o cinto e me bate. Vai doer? Vai. Ninguém gosta de apanhar. Eu tomei umas surras da Paula algumas vezes, outras do Ricardo. Eu fui embora emburrado. Mas foi bom. Foi bom, porque a gente aprende. Amém? Vamos ficar de pé, vem aqui.